Olá, pessoal! Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre datação radioativa, ou mais conhecida como datação de carbono 14. Antes de começar o nosso vídeo, vou apresentar para vocês os componentes. Ana Júlia, Caterine Teste, Maria Eduarda Passos e Maria Clara Santiago. Então, para iniciar, a gente precisa entender primeiro o que é o carbono 14 e para que ele serve. A técnica do carbono 14 foi descoberta na década de 1940 por Lloyd Lieb. Ele percebeu que a quantidade de carbono 14 dos tecidos orgânicos mortos diminuiu a um ritmo constante com o passar do tempo. E assim, a medição dos valores do carbono 14 em um objeto fóssil nos dá pistas dos anos decorridos desde sua morte. Mas afinal, o que é datação radioativa? É a determinação da idade de um objeto a partir das substâncias radioativas nele contidas e dos produtos do decaimento radioativo. Tá, e quais são as técnicas de datação? Ao longo da evolução científica foram desenvolvidas várias técnicas incrementais, dentre elas a estratigrafia, dendrochronologia, datação por Vavito e datação pelo campo magnético terrestre. Quais são os principais métodos? Os métodos de datação podem ser de dois tipos, relativos e absolutos. Os métodos relativos fixam os acontecimentos numa escala de antes e depois, de tal maneira que possamos ordenar. Contudo, não permitem estabelecer a idade nem a duração desses acontecimentos. Através do método absoluto, calcula-se o número real de unidade de tempo, anos, decorrida desde a ocorrência de um acontecimento. De uma maneira geral, esse cálculo é feito por métodos radioativos. E como a datação radioativa funciona como técnica que ajuda a desvendar a história da Terra? A datação radiométrica, também conhecida como datação radioativa, permite que se calcule a idade de objetos antigos, tais como os fósseis, múmias, relíquias, entre outros. A datação parte da análise do carbono 14, presente em compostos orgânicos. Sabe-se que o carbono 14 é um isótopo radioativo, mas mesmo assim ele faz parte do nosso corpo. O carbono 14 é produzido na atmosfera. As plantas absorvem ele através da fotossíntese. E quando o homem e animais ingerem vegetais, levam para dentro de si porcentagens do carbono 14. Portanto, o carbono 14 passa a fazer parte de nossas estruturas celulares de todos os seres vivos. A quantidade de carbono 14 presente em nossos corpos permanece constante enquanto estamos vivos, mas a partir do momento em que morremos, ela passa a decair. Os cientistas utilizam, então, a meia-vida do carbono 14, já conhecida, que é 5.730 anos, para calcular a data de morte do indivíduo. O mesmo acontece com animais. A partir da meia-vida do carbono, é possível calcular o período em que eles existiram. Graças a essa propriedade do carbono de emitir radiação, é que arqueólogos conseguem prever a idade que esqueletos encontrados em sítios arqueólogos. Para finalizar, vamos falar sobre estudos com múmias que revelam quantos europeus usaram cocaína pela primeira vez. De acordo com as fontes da UOL.com.br, após análise da composição química de cada uma dessas amostras, os cientistas encontraram traços de cocaína nos cérebros de duas múmias do século XVII. Cientistas europeus ainda analisaram o tecido cerebral de duas dessas múmias e descobriram a presença de traços de cocaína. As múmias encontradas em uma cripta em Milão revelaram que os europeus usaram cocaína 200 anos antes do que acreditava. E esse foi o nosso trabalho. Esperamos que vocês tenham gostado.